Pensar assim ao vivo, direto de LA. E hoje a gente vai pra Fortaleza. Fortaleza, olha eu. Viajando, Lucas. Ai. Você tá no Ceará, né, Lucas? Tá em Fortaleza Pô, mesmo? Lucas, capital do Ceará, eu sim, não a sabia se você quinta do estava aí em mundo. Fortaleza. Tudo bem, Lucas Paz? Tudo ótimo, Rafa. Não vou dizer que é um prazer falar com você, porque o prazer eu deixo para sua cara esposa Adriana. Vou dizer que é uma alegria imensa estar te reencontrando aqui, além mar. Aê, meu velho. Lucas Paz, que é realizador, que é roteirista também, que é crítico de cinema e que é curador de festival. O que mais, Lucas? Você, a paixão pelo cinema tá em tudo. Atuação, né? Ator também, Lucas Paz, poxa. Cara, se chamar de artista hoje em dia, eu acho que é uma pretensão muito grande, mas eu me meto a fazer um pouquinho de cada coisa, viu, Rafa? Desde os 5 anos de idade, a pulguinha aí do teatro me pegou e o meu trajeto para o cinema começou dessa forma, através do teatro. Já me meti a lançar livro, já fiz exposição dos meus trabalhos em artes visuais. Eu gosto mesmo é de criar, então onde tiver arte acontecendo, eu vou estar. E hoje a gente vai falar um pouco mais da produção cearense, contemporânea, né? Então você que tá por aí, tá presente, tá nas trincheiras aí, tem acompanhar o Cine Ceará, né? O que você tem visto aí, Lucas? O que tá acontecendo? O que tá borbulhando por aí? Rafa, nesses últimos, né, a partir do momento que eu comecei a ter contato com o cinema como trabalho mesmo, não só como apreciador dessa forma de arte, mas como trabalho, os festivais se tornam muito importantes. É uma oportunidade que a gente tem de ver trabalhos, né, que ainda estão frescos, que ainda não estão sendo distribuídos comercialmente, e começar a conhecer outros realizadores, trocar experiências do mundo do cinema. Eu acho que essa tua iniciativa aí, ela é muito bacana por isso, porque a gente consegue aproximar pessoas, não só amantes do cinema, mas pessoas que estão querendo aprender sobre essa linguagem, né? E o Cine Ceará, ao longo desses últimos 6 anos, entre idas e vindas a Los Angeles e a Fortaleza, no Brasil, eu acabei acompanhando algumas edições. Essa última edição foi muito especial, porque a produção cearense tem cada vez mais se consolidado como produto não só artístico, mas de mercado, de valor mercadológico. E o que a nossa conversa de hoje acho que vai ser bem pautada por isso, né? Até por diretores estreantes, em longa-metragem, mas com conteúdo muito sólido, com a linguagem, com uma estética bem determinadas assim, e que eu fiquei muito, muito feliz de ver meu povo aí criando coisa muito bacana. O Cine Ceará, pra quem não sabe, né, Lucas, é um dos festivais mais importantes do Brasil aí, do lado de Gramado, Brasília. Acho que, né, sempre. Essa edição eu ouvi muito bem, que, putz, os filmes estavam bons e o público parece que teve um. O festival em si foi maior e o público também foi maior, é isso, Lucas? O que que acontece? O festival está na 29ª edição, né? Ele aconteceu há pouco tempo. Ele deixou de ser um evento apenas local e hoje em dia ele tem um caráter de festival ibero-americano. Ele tem trabalhos não só do Ceará, como do Brasil, mas também de todos esses países, né, latinos ou de língua portuguesa, de língua espanhola. Inclusive, nas premiações esse ano tivemos filmes peruanos, filmes cubanos, que foram também super premiados. E dentro da mostra principal, também ocorre a mostra Olhar do Ceará, que se dedica exclusivamente a novos cineastas, né, que estão explorando essa linguagem, é, tanto em escolas de formação quanto no ambiente acadêmico aqui, ou pessoas que são autodidatas. E então o festival, sim, é um dos mais importantes hoje no cenário nacional e concentra muitos talentos, né, não só nacionais como internacionais. E o que você viu de bom lá? Vamos mergulhar no assunto aí, Lucas. O que foi que te chamou a atenção? O que veio inovando? O que você tem para destacar do Cine Ceará desse ano aí? O que me chamou a atenção, Rafael, foi que, pensando que tudo que justifica o fato de fazer cinema, né, é dividir uma história, é contar uma história, ou através de mimetizar a realidade, ou de reinventar a realidade,
Nesse ano, o Cine Ceará apresentou muitos trabalhos, e aqui eu vou me limitar a falar de obras cearenses ou nordestinas, né? A gente viu que muitos dos protagonistas se tratavam de figuras marginalizadas ou de minorias. Então eu vejo que o discurso ou a palavra de ordem do festival esse ano foi realmente a palavra resistência. Não só numa conjuntura política que a gente está vivendo, que influencia muito no discurso dos filmes, no conteúdo dos filmes, mas realmente de dar espaço não só à diversidade ou à representatividade, mas eu acho que é a margem mesmo, sabe? Nós vamos falar de homens trans, homens crossdressers, mulheres, né, num período em que foram caladas, mulheres de uma inteligência emocional ou de um raciocínio que estava além da cidade ou da época que elas viviam, né? E todas essas figuras, o que me marcou em todos esses filmes é que se tratavam de figuras que foram silenciadas, condenadas ou consideradas loucas. E isso que meio, na minha ótica, foi o que pautou esses filmes que a gente vai comentar hoje. Porque o que você está falando é verdade, porque assim, muitos desses filmes a gente pode traçar um paralelo direto com o que está acontecendo hoje no país, mas se a gente pensar numa perspectiva de que para você levantar um filme desse vão alguns anos, né? Então, realmente, eles podem encaixar como uma luva hoje, mas não necessariamente é uma resposta. Eu acho que o que pode vir como resposta ao que tem acontecido hoje em dia vai vir daqui uns 3, 4, 5 anos, né? Seria mais ou menos isso, assim. O que você está falando que essa questão de dar essa voz, de pôr o holofote nesses tipos de personagens, é uma coisa maior do que esse momento, né? Sem dúvida. Eu acho que, tipo, existe um movimento global de empatia, de reparar na diferença, de buscar entender o outro, como também existem movimentos, né, fortes de intolerância voltando, e a gente tem que se deparar sobre eles e questioná-los numa esfera social, mas a arte se vale disso mesmo para dar voz, para dar espaço a histórias que talvez ainda não foram contadas. E eu acho que a produção cearense tem feito isso muito bem, né, aliando arte e mercado, né, buscando essas histórias talvez menos comuns, trazendo à luz de grandes públicos, quando eles decidem, né, fazer essas parcerias com grandes estrelas nacionais. Os filmes que a gente vai falar hoje têm atores consagrados no Brasil que escolheram se engajar com esses projetos, dar vez e voz a esses projetos. E esses projetos saltaram da esfera, né, dos principais festivais no Brasil, haja visto o próprio Cine Ceará, o Festival de Gramado, como o Berlinale, sabe? Como chegando em lugares, assim, o Cannes, ou ser o nosso candidato aos Oscars. Então, se a gente via muito essa efervescência do cinema paraibano e pernambucano, esse ano parece ter sido pego pelo Ceará mesmo. Não, essa coisa de Berlim e Cannes tá muito forte, né, cara? Todo ano a gente tá sendo bem representado e isso é uma onda muito boa, assim. Então, o que a gente vai falar primeiro? Falar da Vida Invisível, nosso representante do Oscar? É isso? Podemos começar com o nosso representante do Oscar, sim. A Vida Invisível, que, caso não estejam familiarizados, quem nos assiste, foi o que ganhou um certo olhar em Cannes. É um dos prêmios, né, principais. Bacurau, que é uma produção pernambucana, ganhou o grande prêmio do júri. E A Vida Invisível veio com esse grande destaque também, sendo 2 filmes nordestinos, brasileiros, num dos principais festivais do mundo, né? A Vida Invisível, cara, ela se baseia num livro, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, e aqui a gente vai falar dessa primeira classe de figuras marginalizadas, que a gente está falando do Brasil dos anos 50 e da perspectiva das mulheres. Mulheres de personalidade forte, de inteligência, de talento, aflorados, mas que a circunstância, a cidade, o período histórico, a gente está falando aí do Rio de Janeiro, né? O Karim chama essa obra dele de melodrama tropical, e eu consigo, se não entender essa obra entendida como um melodrama, porque o foco está muito mais na experiência emocional dessas personagens, né? No falar sobre esses problemas,
do que de fato a gente conseguir ver elas agirem sobre as problemáticas que elas estão vivendo. Elas têm uma forte represália ali, e aí o filme hoje em dia se chama Vida Invisível, né, dessas mulheres que estão lutando para poder ter um espaço entre pai opressor, que expulsa a filha de casa, entre marido, em que as relações sexuais são quase uma objetificação da mulher, e a gente sente isso na tela, né? O Karim, com muita maestria, conseguiu trazer para a gente essa impossibilidade naquele momento de alterar o destino. O Karim, então esse é o filme que vai pro Oscar. O Karim foi o Madame Satã, né? Madame Satã teve um bate-papo com ele na FAAP na época, foi a primeira vez que eu ouvi ele falando. Tem o Céu de Sueli também. Tem o Alice, que também eu fui numa pré-estreia da série da HBO e eu pude ouvir ele falar também. O que mais que ele tem, Lucas? Viajo porque preciso, volto porque te amo. É outro bastante forte dele. Temos Praia do Futuro, né? O Karim, ele é um caso bastante de motivo de orgulho pra gente, porque ele é um cara que teve a oportunidade, né, de fazer formação tanto aqui quanto no exterior. Hoje em dia, ele é fora essa indicação ao Oscar, essa candidatura brasileira ao Oscar, ele é dos diretores, dos realizadores, que consta no quadro da academia dos Oscars como estudante de roteiro. Então, se você entrar hoje em dia aí no site da academia, você consegue ver o nome dele lá como um desses, não sei, posso estar enganado ao dizer isso, mas um desses aprendizes aí dentro da academia, um desses desenvolvedores de ideias, sabe? Como fazendo essa residência de roteiro. Então, ele traz essa ideia, ele traz esse recorte, né, para a vida de seres humanos, assim, com realidades bem particulares, numa jornada que é mais simples, né, numa jornada que a gente ali traz uma lente de aumento para esses seres humanos aí que talvez estejam mais à margem. E aí nós temos a Eurídice, que é uma pianista, que sempre sonha com essa possibilidade de usar todo o talento dela na Alemanha, e uma família patriarcal que impede que esse sonho se realize, e a irmã dela, que em determinado momento acaba ganhando bastante protagonismo, porque ela é a que vai à luta, e ela que meio vai à rebelia. Ela abandona a família em nome de um amor, vai para a Europa, volta quebrando a cara, trabalha no estaleiro, realizando um serviço que no período era tido como serviço de homem, né? Serviço braçal, físico. E o que a gente tem são cartas trocadas entre essas mulheres e desencontradas pela figura do pai e do marido, né? Ele tem um ritmo de um filme que eu entendo que seja mais de uma estética, talvez possa ser superficial essa análise, mas que se identifica bastante com filmes europeus. Ele não tem um arco dramático ou um ritmo de cena que se relacione, por exemplo, com um blockbuster americano. E eu acho que ele foi uma escolha bastante feliz para o Oscar. Beleza. Qual que é o próximo, então? Temos o Greta, com o Marco Nanini, é isso? Temos o Greta, isso, com o Marco Nanini. Eu tenho uma alegria muito grande de falar do Greta, porque o primeiro contato que eu tive com esse realizador foi, na verdade, num período de transição para mim, né? Alguém que veio meio que cria do teatro e que ia ir para Los Angeles desbravar o mundo do cinema. E o Armando Praça dedica há muitos anos o trabalho dele também a preparador de elenco. Tem um histórico bem longo aí de formação no Instituto Dragão do Mar, que foi um dos primeiros aparelhos aqui no Ceará a trazer essa possibilidade de formação em audiovisual. E o Armando, através da Nathalie Rocha, uma atriz amiga minha, me deu um treino, me deu uma preparação para esse meu teste que eu tinha aí nos Estados Unidos. Foi assim que eu o conheci. Anos depois, eu estou sabendo que o Armando, né, com a articulação e com o trabalho continuado dele, com diretores como o próprio Karim, com o Marcelo Gomes, lá de Pernambuco, com todo esse pessoal que estava aí se destacando aqui no Nordeste,
ele pega uma peça teatral dos anos 70, que foi, em parte, censurada, né, pelo governo. Essa peça, na verdade, era uma comédia, e o Armando, nos últimos 10 anos, se dedicou a esse roteiro, a criar um novo arco dramático e trazer essa comédia para a luz mesmo de um enfermeiro homossexual no Brasil recente, no Brasil de hoje, que lida, é bem almodovariano o Rafa, ele lida com esse desejo dos próprios pacientes que ele cuida, né? Ele tem uma amiga trans que está convalescente e ele que meio se utiliza do sistema onde ele está posto para poder colocar a amiga dele na ala masculina, que é onde se aceita, né? Onde se aceita a presença dela lá, e ele traz esse criminoso para dentro de casa. O que vai acontecer é que ele vai se apaixonar por esse cara, e aí o que a gente vai assistir é mesmo essas negociações de solidões, sabe? Então, como você pode ver, na Vida Invisível a gente está tratando de mulheres fortes buscando espaço. No Greta a gente tem esse protagonista, né, fascinado pela Greta Garbo, e sem dar muito spoiler, eu acho que em determinado momento ele vivencia algo que um dia foi só fantasia, né? Ele consegue ter esse espaço de deixar de se dar tanto para os outros e assumir a verdade, a identidade de quem ele é. E o Marco Nanini tá bem? O Marco Nanini, cara, ele tá despido. Eu acho que o Armando foi muito feliz, não só na escolha do ator principal, inclusive ganhou no Cine Ceará melhor direção, melhor filme e melhor ator. Mas o filme promete, ele estreia agora em outubro, se não me engano. Ele promete que o grande público veja o Marco Nanini de uma forma que talvez nunca tenha visto, né? Realmente despido de qualquer isso, amarra, né, de qualquer trejeito. Ele tá bem cru, tá bem verdadeiro. A forma da expressão do personagem principal se revelar é bem sutil, mas é bem cortante também. Eu acho que o público que presenciou essa exibição estava todo muito tocado pela maestria como o Armando, estreante em longa-metragem, conseguiu essa proeza. Beleza, vamos pro próximo, Lucas. Pacarrete, é isso? Isso. E o que é bacana, Rafa, eu não sei se você está percebendo nessa nossa conversa, o que é bacana é que nós estamos falando não só de diretores estreantes ou de destaques que estão sendo nacionais e internacionais, mas de gêneros de filme muito diferentes, né? A gente começa com esse melodrama tropical, essas mulheres no calor do Rio de Janeiro, povoadas por essa vegetação. A gente vai para o universo de uma casa, de um enfermeiro que abriga um homicida. E agora a gente está falando de um clássico feito no meio do interior do Ceará, de Russas, né? E a nossa querida Marcélia Cartacho, que teve bastante destaque, inclusive em Berlim. Ganhou Gramado também, não foi? Ganhou Gramado. O Pacarrete ganhou 8 quiquitos em Gramado, né? Por melhor atriz, por melhor filme, melhor direção, muitos cheio de prêmios nesse que é o festival hoje em dia de, se não maior reputabilidade, uns de maior reputabilidade aqui no Brasil. E também de um diretor estreante, o Alan Eberton, que eu tive o prazer de conhecer antes e agora nesse período de exibições. Também tive a oportunidade de conhecer a Marcélia e ela também está bem magistral nesse papel. Pacarrete é francês para Margarida, esse é o nome dela, e ela é uma mulher que é à frente do seu tempo, numa cidade também que está segurando a destreza dela, o pensamento dela, a capacidade dela. Ela era uma mulher que falava diversos idiomas, era professora de balé, e é uma figura verídica, uma figura que existiu aqui na cidade do Alan, né, da família do Alan, de Russas, e ele tomou essa liberdade poética de estudar essa figura que, na verdade, foi muito marginalizada e
acredito que vai se tornar um novo clássico aí do cinema brasileiro, porque é muito encantador a personalidade dela, como ela lida com essa cidade inteira que tá meio... que não consegue compreender a cabeça dela mesmo, o gênio dela. Tá pra estrear, você sabe? Se já estreou? Eu acredito que ele ainda roda festivais, ele fez Hong Kong, ele fez uma série de festivais, ele fez aqui o Cine Ceará no encerramento, lotou 2 sessões, precisou, né, realizar uma sessão extra, veio uma carreata de russas para vir ver o filme. Meu, que alegria, né? Você, enquanto realizador, seu primeiro longa-metragem tá tendo esse reconhecimento a nível internacional. Ele abriu agora o Festival de Vitória, que é outro festival dirigido aí pela Lúcia Caus, já de bastante estrada no Brasil. E o que me chamou a atenção em Pacarrete foi a possibilidade mesmo desses artistas, tanto um artista estreante na longa-metragem, quanto uma artista consolidada, que é a Marcélia Cartacho, se aprofundarem num tema tão rico, com um fim tão lindo e tão surpreendente, de deixar mesmo o público emocionado. Sem spoiler, Lucas. Sem spoiler, um fim assim muito bonito mesmo. E de mais uma vez a arte lidando contra o que está posto, né? Essa não aceitação, a Pacarrete, no aniversário de 200 anos de Russas, ela quer prestar uma homenagem, uma apresentação de balé totalmente feita e dirigida por ela, e a cidade está assim negando esse espaço para ela. Ó, o Marlio tá falando aqui que Pacarrete vai estrear daqui a 1 ano. Então, se você não tiver no circuito de festivais, vai ter que esperar um pouquinho. Qual que é o próximo, Lucas? Viu, pessoal? Vamos pro próximo. Notícias do fim do mundo. Notícias do fim do mundo. Nós temos falado, Rafa, então, né? Ou de obras que foram adaptadas de livros ou de peças teatrais. Já falamos agora de uma obra que foi adaptada, baseada numa figura real, mas que, né, teve liberdade poética para criar em cima dela. Vimos um drama, vimos um clássico quase francês, Pacarrete. Vimos Greta, é um drama bem... que para mim trouxe um naturalismo muito forte. E agora nós estamos falando de Notícias do Fim do Mundo. Esse eu tenho que fazer um parêntese assim enorme, porque o Rosenberg Cariri, caso em cenário nacional você que está assistindo não tenha ouvido falar dessa figura, ele é um cara que, no meu pouco tempo de cinema, a gente não pode esquecer que eu estou só há 5 anos imerso, de fato, no fazer cinematográfico, né? A minha vida inteira foi dedicada ao teatro, então muitas das minhas referências vêm do teatro. O Rosenberg Cariri, ele mescla a teatralidade, a regionalidade, a globalização, o fake news, ele dá espaço na tela para tudo acontecer, e é magnífico, porque ele lembra para mim de um realizador que me é muito caro, o Alejandro Jodorowsky. Ele é um realizador chileno, já nos seus 80 e poucos anos, e eles dois têm essa maestria de combinar símbolos, né, uma estética de movimentos populares, culturais, com o mainstream, né? O que a gente vê aqui nessa história, que tem influência em Antônio Conselheiro, que foi um revolucionário aqui no Nordeste, né? Inclusive o Mário Vargas Llosa, um autor que ganhou em 2010 o Prêmio Nobel, ele escreve um livro com inspiração lá no sertão da Bahia. Ele pega a história do Antônio Conselheiro e faz esse livro chamado Guerra do Fim do Mundo. E me leva a crer que o Rosenberg foi beber dessa fonte, porque Notícias do Fim do Mundo é essa ideia de fazer revolução através da arte. Então nós temos um grupo de reisado que contratado pelo governo, resolve capturar o embaixador estrangeiro, né? E mantém ele refém, mostrando mesmo que nós estamos em tempos em que os eixos estão fora dos gonzos. O Rosenberg demora 10 anos para conseguir concluir esse filme, então é uma pesquisa, como a gente falava antes, né? Às vezes
todas essas informações que a gente tem vivenciado no presente, elas só vão acontecer num futuro próximo, e o artista tem essa função de estar meio à frente do seu tempo, meio que entendendo que ares são esses que a gente está vivendo. Notícia 10 anos, mas 10 anos pra levantar esse filme, Jesus, cara. E a alegria de todo mundo envolvido, né? De uma equipe envolvida. Quando a gente vê lá no Cine Ceará, a equipe inteira subindo no palco e todo mundo meio que dividindo da alegria da realização desse filme, fica aí para o público saber que não se trata só de arte ou de mercado, mas de uma energia de equipes de mais de 100 pessoas dedicadas a tocar alguém, né? A contar uma história que toque alguém. O Notícias do Fim do Mundo, então, é esse grupo de artistas que quer tocar o planeta, dizendo assim, cuidado com o que vocês assistem na mídia, a gente tem que voltar as atenções para o tio Sam, o que é que ele está fazendo, né? A gente tem ali o Mickey, tem o Michael Jackson. É um filme que as alegorias são muitas e que eu fiquei muito feliz de me conectar com a obra do Rosenberg Cariri através desse filme. Porque ele aqui no Ceará já é um patrimônio vivo do cinema, ele é um dos pioneiros do cinema. Ele tem muitos filmes, não tem? Tem bastante filmes dele. A família inteira dele vem se dedicado ao audiovisual, Petros Cariri, a Bárbara Cariri. Tem também desenvolvido um trabalho sólido, não só na direção, na assistência de direção e na fotografia. E é uma família que é motivo de muito orgulho para essas pessoas que estão aparecendo agora, para esses louros aí que o Ceará tem colhido. Vamos adiante, Lucas. Aqueles Dois. Esse é um curta-metragem, é isso? Esse é um curta-metragem, também tem sido bem recebido no cenário nacional. É do Emerson Maranhão, um alagoano que já mora há mais de 20 anos aqui no Ceará. E a gente tem uma dobradinha aí, porque a produção executiva é do Alan Deberton também. E mais uma vez a gente fala de um grupo, de uma classe que ainda está buscando esse espaço no mundo. A gente está falando é um documentário relatando a vida de 2 homens trans, né? As experiências deles, o sucesso deles profissional, os amigos, a família, o processo de compreensão, né, de quem são esses seres humanos. É um filme que é muito tocante também. Eu acho que toda essa seleção de filmes que a gente resolveu falar hoje são filmes que nos atravessam realmente por ser mais solidário a outras existências, né? De começar a entender as diferenças como potencialidades e não como motivos de intolerância. Então, Aqueles Dois vai retratar um pouco essa jornada desses dois homens. E ele teve um pouco mais de destaque também, nacional, por essa equipe ter sido alvo de censura, de rechaço, porque o próximo projeto deles, que seria uma continuidade desse projeto, chamado Transversais, já havia sido aprovado para ganhar o recurso. E nós tivemos uma live, que nem essa que a gente está fazendo agora, nós tivemos uma live de redes sociais em que o presidente se pronunciou com a proibição desse projeto, né? Não vendo fundamento nesse projeto e cortando a continuidade desse projeto. A alegria que fica é de que o curta já realizado está percorrendo uma trajetória de sucesso, está permitindo que as pessoas entrem em contato com a realidade alheia a elas, e eu acho que qualquer filme, Rafael, qualquer intenção que o realizador tenha, ele só se dá mesmo nessa troca com o público, independente da leitura que você tenha de qualquer uma dessas obras que a gente está falando hoje, né? O papel dele é que haja esse pequeno espaço de diálogo, e eu acho que o Emerson Maranhão faz isso muito bem. Eu saí de lá também bem tocado por esse trabalho. E agora, para fechar, a gente tá meio estourado de tempo, viu, Lucas? Infelizmente a gente vai ter que correr um pouco aqui, mas também vamos lá. Agora a gente dá um passo para fora, né, do Ceará, é isso? A gente sai um pouquinho do eixo aí do Ceará, apesar de termos aí protagonistas cearenses, o Silvério Pereira dando vida ao Lunga, nesse filme que aí sim é um filme de uma mescla de gêneros, é um filme que
eu assisti aqui no Cine Ceará, e no Cine Ceará não, perdão, ele teve uma exibição de pré-estreia um pouco antes do início do Cine Ceará, mas que teve uma resposta do público comparável ao que foi o fenômeno do Cine Hollywood. Aqui, na época, no Teatro José de Alencar, o Halder Gomes conseguiu da plateia um fenômeno que eu nunca tinha visto antes, que era a famosa vaia cearense, o aplauso, o riso, essa catarse mesmo que a arte tem o poder de algumas vezes causar, e o Bacurau foi um desses filmes. As pessoas se manifestaram ao longo da exibição, aplaudindo, vibrando, questionando aqueles personagens. E o que é interessante desse filme especificamente falando é que aqui a gente não está tão centrado nas figuras protagonistas, mas no poder da comunidade. Eu acho que é importante falar esse paralelismo entre o Bacurau e o Notícias do Fim do Mundo, porque eles encontram a força na comunidade. A resposta à problemática, ao conflito, ao obstáculo dado no arco dramático principal de cada um desses filmes, nesses dois filmes, encontra a resposta na comunidade, né? E o Bacurau... Dá pra dizer que a comunidade é o personagem principal, uma coisa meio Eisenstein, assim? Sim, sem dúvida. O que você vê são protagonistas pulverizados, protagonistas complexos, porque você está falando de um atirador que era um poeta, de uma médica que tem esse traço de bebedeira, de alcoolismo. Eles não são figuras pretas ou brancas. A gente vai buscando entender a motivação tanto do protagonista quanto do antagonista ao ver o filme. Ele flerta com esse, né, com pitadas tarantinescas, ao meu ver, muito sangue para todo lado, mas questionando também bastante a influência do homem branco ou do homem estrangeiro nos nossos valores, na nossa terra, no nosso espaço, quando acha que por ser de uma cidade menor se trata de pessoas simplórias, e essas pessoas respondem com informação, respondem com ação, não se subjugam ao poder de uma autoridade, né, ou de um governo que vende mesmo os valores deles, né? Então, o Bacurau conseguiu juntar, é um trabalho bem maduro aí da parceria do Juliano Dornelles com o Kleber Mendonça Filho, que não por acaso, né, foi o ganhador do Grande Prêmio de Cannes e também estava cotado para o Oscar, e tem feito uma trajetória, ao meu ver, de sucesso também, porque ele traz não só esse dado comercial, Rafa, mas também esse dado de questionar a realidade. O que eu vejo Lucas, que tem sido... Falei. Desculpa, conclui. O que revela um pouco meio, para mim, enquanto realizador, esse tesão de fazer cinema, que é poder trazer figuras fortes do mainstream, como Marco Nanini, como a Marcélia Cartacho, como Silvério Pereira, trazer essas pessoas, a Sônia Braga, para projetos que estão contando narrativas diferentes. Vou fazer 2 pequenos parênteses antes da gente terminar essa nossa conversa, que é para os Soldados de Borracha, um documentário do Volney Oliveira, que é o fundador do Cine Ceará, né? Ele é responsável aqui pela Casa Amarela, Eusélio Oliveira. Soldados de Borracha fala de um período histórico brasileiro super importante e super apagado dos nossos livros de história, que é justamente todo esse período de Segunda Guerra, em que várias pessoas do Nordeste do Brasil ou de outros cantos do Brasil foram todos com uma promessa de Eldorado para o norte do Brasil, explorar a borracha, que era o que justificava a participação do Brasil na Segunda Guerra, dando borracha para o exército americano. E eles tiveram esse processo aí longo, né, na justiça, no governo, de serem reconhecidos como feitores da história. É um documentário super informativo, mas ao mesmo tempo com um ritmo muito bacana, que prende mesmo a nossa atenção. E eu fecho aqui os nossos destaques cearenses com o Halder Gomes, que conseguiu esse espaço grande na comédia regional que se explodiu para o Brasil, né? Com Cine Hollywood 1, Cine Hollywood 2, Os Parsas, Shaolin do Sertão, e agora ele muda completamente de cenário, dá um tempo na comédia e vai explorar o drama com Vermelho Monet, no que ele diz mesmo ser uma incursão dele num cinema de arte. Ele já está rodando lá em Lisboa nesse momento que a gente fala.
E ele se permitiu, ele conseguiu ir do regional para o Brasil inteiro, né? Ele conseguiu formar a plateia dele aqui no Ceará, criar esse entusiasmo, realmente gerar esse fenômeno, e acho que é uma leva de artistas aí que estão nos deixando muito orgulhosos. Poxa, Lucas, muito obrigado. Estouramos demais o tempo aqui. Até o Leandro aqui, ó. Termina o papo não. Vamos em frente. Mas enfim, o que a gente pode fazer, se você tiver interesse, tiver tempo depois, que eu acho que é o mais difícil, né? A gente pode voltar amanhã depois para ver a repercussão de todos esses filmes na sala grande, né? No cinema, depois do resultado comercial, e de repente ressuscitar essa conversa, trazer outras referências, enfim. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por trazer pra gente aí, levar a gente, carregar a gente pela mão aí, porque que foi o Cine Ceará, a gente que não pôde ir, e mostrar por essa lupa aí, mostrar pra gente o que tá acontecendo, como essas ondas vão se projetar, né? E, enfim, com certeza essa coisa vai expandir, né? Esses filmes que você falou, foi só o Cine Ceará, e essas projeções aí foram só o estopim aí do que esses filmes vão ecoar, com certeza, né? Então, muito obrigado aí, Mr. Lucas. Valeu pela Obrigado participação você. aí. Dizer da importância da formação aqui no Ceará, né? Se a gente tem esse histórico de realizadores que estão cada vez mais povoando o Brasil inteiro, é também tirar o chapéu para as escolas formadoras aqui no Ceará. A gente tem os Cucas, a Vila das Artes, o Porto Iracema das Artes, a Cena 15, Casa Amarela, os cursos universitários da UFC ou da Unifor e o SESC. Então, apesar de toda essa questão de onde está o dinheiro, de onde está as condições de se fazer cinema, que não estão fáceis, existem muitos aparelhos ativos que estão contribuindo para essa nova leva de cineastas cearenses aí no planeta, porque cearense, meu filho, tá em todo buraco dessa terra. Valeu, meu velho, fica bem aí. Um abração, obrigado, gente. Tchau, tchau.